Boa tarde a todos. Gostaria que a primeira secretária fizesse chamada dos senhores vereadores. Registrando aqui a presença da vereadora Ivete, ex-vereador Pedro Brasil aqui presente. Boa tarde a todos e um abraço à nossa amiga, vereadora suplente Ivete Dantas. Seja bem-vinda. E o público se faz presente. Carlos César. Presente. Cláudio Eufrásio. Claudiógenes. Presente, vereador. Francisco Evandro. Jair Silva. Presente. José Ayrton Assunção. Presente. Josimar de Castro. Presente. Carla Richelli. Maurício Matos. Presente, operante. Maiara Teles. Presente. Neide Queiroz, presente. Ney Pires. Presente. Nilton de Castro. Presente. Ricardo da Silva, Ricardo Santana. Presente. Ronaldo Lima. Presente. Havendo número legal, declaro aberta a sessão. Senhores, hoje nós vamos aqui julgar as contas do ex-prefeito Edson Sá do exercício financeiro de 2009. Como essas contas já estão aqui há mais de 30 dias, a comissão já exauriram a todo o tempo analisando, estudando. Inclusive, pela primeira vez, eu vejo aqui um parecer da comissão, acho que umas 15 páginas. 20 páginas. Parecer da Comissão de Finanças e Orçamento. Sinal de um trabalho relutante, um trabalho amiudado. Então, parabéns, presidente Ronaldo, por esse brilhante parecer. Então, acho que não vejo... Vereador Ney, gostaria que o senhor observasse aqui para poder... Foi não? Depois não contestar alguma coisa, né? Foi não, presidente. Estava aqui elogiando o parecer da Comissão de Finanças, que pela primeira vez na história eu vejo um parecer da comissão com 20 páginas, né? Então, parabenizando aqui o Ronaldo pelo esse parecer. E eu acho que as contas em si, 30 dias aqui, todo mundo já teve acesso a todas essas contas, não tem necessidade de reler todas as contas. Então, eu vou pedir à secretária... Exatamente. Nós vamos aqui... Inclusive, eu ia pedir a compreensão dos senhores, porque no expediente só tem 30 minutos. E que esse expediente a gente fosse usado, tirasse, fosse direto para a hora do dia, para a gente ler esse parecer. Presidente, me permita só fazer aqui uma observação. O senhor permite? Eu li esse parecer aqui, eu quero também parabenizar, como tudo o vereador Ronaldo se esmera, querendo fazer da melhor forma possível. Mas, quando nós fomos aprovar aqui as contas da ex-prefeita Ritelza, também foi um parecer dessa forma, e o vosso amigo aqui era o relator da Comissão de Finanças e Orçamento naquele ano de 2013. E também era tão rico em informações quanto esse aqui. Só para deixar registrado. Ok. Presidente. Então eu vou pedir aqui à secretária para ler aqui o parecer da Comissão de Finanças e Orçamento e em seguida ler o parecer da Comissão de Justiça e Redação. Exatamente, estamos na hora do dia. Aqui todos nós somos presidente. A casa aqui, eu quero que seja um corpo só, uma união só. Vereadora Neide, por gentileza. Parecer da Comissão de Finanças e Orçamento. Daqui, meu? Fala isso aqui tudinho. É. Hein?
Andei assim, isso aqui tudo. Eu vou passar por as páginas. Josimar, eu vou pulando. Diga. Tá 14, não é não? Ô, Ronaldo Macho. Chega, deixa eu desligar isso aqui que saiu o nome lá. Uma vereadora. As incorreções apresentadas não macula o contexto geral das contas apresentadas. Desta forma, o presente parecer acompanha o entendimento proferido pelo Tribunal de Contas do município do Ceará, com fundamento nas análises abaixo descritas. 1. Haver divergência de R$ 1.300,29 entre os registros de créditos adicionais abertos, que consta no SIM, Sistema de Informações Municipais, na qual se refere, que se infere a R$ 31.013.853,29. E após as informações complementares, os técnicos do Tribunal de Contas refizeram o quadro de valores adicionais e constataram que o valor seria de 30.019.156, permanecendo a diferença. No caso, inclusive, tendo o Ministério Público sido entendeu mesmo que a divergência era pequena, cujo teor segue. O valor apurado no decreto é inferior ao apurado no balanço e ao informado no SIM, apesar de existir diferença, sendo esta bem pequena. Parece-me possível afirmar que estamos diante da falha mais simples, sem maior gravidade, mas que ainda assim merece censura. 2. Ter sido aberto crédito adicional no valor de R$ 4.500, tendo como fonte de recurso o excesso de arrecadação. Porém, não havia no SIM registro de excesso de arrecadação, inclusive tendo o anexo 10 e 12 apresentado o déficit da arrecadação. A respeito, a defesa alegou que teria havido equívoco quanto da apresentação dos dados do SIM, pois, em verdade, teria ocorrido superávit financeiro. Assim, a diretoria de fiscalização apresentou um novo quadro no qual não havia excesso de arrecadação, tendo sido sanadas tais irregularidades. 3. Ter a receita orçamentária arrecadada em 2009 na ordem de R$ 81.180.629,25, como superávit de 0,44%, quando comparada ao ano de 2008. Por outro lado, apontou-se um déficit de aproximadamente 12% em relação à previsão. Embora seja situada a situação a requerer maior atenção da administração pública do déficit de 12% em relação ao planejamento, tal situação não seja uma rejeição das contas de governo. 4. Terem as receitas tributárias arrecadadas no valor de R$ 12.799.798,13, inferior a R$ 573.281,87. A previsão era de R$ 13.373.000, representando um déficit de arrecadação, o que poderia caracterizar afronta ao artigo 11 da Lei de Responsabilidade Fiscal. Nesse sentido, a relatoria da Corte de Contas acolheu os argumentos da defesa, mas salientou a necessidade de que a administração não deve se descuidar dos preceitos estabelecidos na Lei de Responsabilidade Fiscal, que reforça a obrigatoriedade da instituição e a efetiva arrecadação de tributos de competência municipal, para ser acompanhado nessa análise. 5º, entender a Corte de Contas, inicialmente, que não foram implementadas ações administrativas ou judiciais visando a cobrança de créditos inscritos até 31/12/2008, uma vez que
somente foram arrecadados 4,04%. Após a apresentação da defesa, conclui-se que foram válidas as argumentações, mas que as ações devem ser otimizadas a fim de melhorar a arrecadação. Haver divergência entre a receita corrente líquida, o município de Aquiraz, R$ 76.120.036,19, e o valor registrado no SIM, cujas diferenças correspondem a R$ 752,83, quantia ínfima que não compromete a prestação de conta de maneira global. Ter sido priorizada a função de urbanismo por ter havido utilização do valor acima do orçamento, enquanto as funções da saúde e educação foram utilizados valores menores que o previsto, tendo a Corte de Contas concluído que fora priorizada a função de urbanismo em detrimento da função de saúde. Denota-se que não houve desentendimento ao percentual constitucional determinado para o setor da saúde. Assim, o item em comento, no contexto de prestação de conta, não se apresenta como fator de grave condenação no contexto geral de análise de conta. 8. Haver divergência entre os valores das consignações do órgão da Previdência e os que constam no SIM e no balanço geral. Tal fato se deve ater o município de Aquiraz, repassado pelo valor de R$ 7.473,13 mais que o consignado, aumentando a quantia que precisa compensar em curto prazo com o INSS. Entretanto, a Corte de Contas concluiu que o valor repassado está dentro do limite aceito. Ademais, nesse item não houve dolo de prejudicar o erário público e acrescente-se que o valor referente a esse repasse, que foi de quantia ínfima, quanto comparada com o valor global das consignações. Terem sido enviados de maneira intempestiva os relatórios resumidos da execução referente ao primeiro e segundo bimestre, embora os outros tenha atentado ao prazo legal. Observa-se que a intempestividade aponta não é de importe tão vultuoso, dada a obediência a todos os outros prazos legais estabelecidos, não sendo a mesma motivo para embasar uma rejeição de conta. 10. Constarem divergência e omissões quanto ao relatório de gestão fiscal, apresentado quanto informação inicial com retificação complementar, apresentando diferença que já foram relatadas nos itens 6 e 8, respectivamente. O total realizado, registros anexos do balanço geral, contado dessa receita registrada. O sexto bimestre, anexo 1, no Sistema de Informação Municipal, sim, percebe-se a divergência dos valores de R$ 752,83 e constatou que o total da despesa com pessoal registrado no anexo 1, despesa total com pessoal, constando no relatório de gestão fiscal, pertinente ao terceiro quadrimestre do exercício 2009, difere do montante apurado com base no banco de dados sim apresentado, diferença de R$ 343,588,56. Teria a despesa com o pessoal do Poder Executivo atingido o limite alerta, conforme o artigo 22 e 23 da Lei de Responsabilidade Fiscal, o percentual de 54%, estabelecido a linha B, inciso 3 do artigo 20 da Lei de Responsabilidade Fiscal, não foi ultrapassada, porém, com a despesa atingiu o percentual de 50,38%, considerou-se que atingiu o limite de alerta. Houve divergência no tocante aos registros de despesa do pessoal entre o que está no SIM e o balanço geral e o que consta no RGF, no imposto de R$ 343,588,56. Do mesmo modo que ocorreram alguns outros itens de divergência, se mostrou ínfima em relação aos valores globais, não sendo desta forma evidenciado nenhuma mácula a comprometer a prestação de conta. Ademais, nesse caso, o valor corresponde exatamente ao valor pago aos inativos e pensionistas, que em defesa justifica-se que o município de Aquiraz não foram pagos em recurso do Fundo de Seguridade. 13. Ter havido aumento de 78,19% do valor da dívida flutuante em comparação com o exercício anterior, ocasionando diretamente pela motivação do resto a pagar. A documentação acustada durante a defesa não permite comprovar o pagamento de resto a pagar, evidenciado no quadro supra, motivo pelo qual se retifica o não pagamento do montante relativo às obrigações patronais empenhadas e não pagas durante o exercício 2009. Embora a situação seja relevante, também não seja uma rejeição de conta do governo. 14. Terem sido verificadas algumas incorreções
quanto ao demonstrativo contábeis, em decorrência de se ter constatado a ausência de informações cadastrais do prefeito e vice-prefeito, peça exigida pela Instrução Normativa 01/2003, alterada pela IN número 02/2008 deste Tribunal, comparecendo o total da receita realizada registrado no balanço geral, com o total dessas receitas registrado no SIM, evidencia a divergência de dados de R$ 752,83, bem assim em razão da divergência relacionada ao crédito adicionais. Portanto, com fundamento em todo o já relatado, acompanhando o parecer prévio do Tribunal de Contas do Município do Estado do Ceará, propõe-se o projeto de decreto legislativo, no termo do artigo 116 do Regimento Interno da Câmara Municipal, para aprovação das contas do governo no exercício financeiro de 2009, de responsabilidade do senhor Edson Sá, na qualidade de ex-prefeito municipal. É o parecer, salvo melhor julgamento, sala da Comissão da Câmara Municipal de Aquiraz, 14 de maio de 2005, presidente relator Ronaldo Lima da Silva, vice-presidente Cláudio José Fernandes Eufrásio e membro Carlos César Gomes. Votação, como vai discutir? Só não sei, eu queria... Será Comissão Justiça e Redação. Eu não vou ler agora. Vai ler. Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final. Parecer número 109 de 2015. Assunto: legalidade e constitucionalidade do parecer número 004/2015 do projeto de decreto legislativo número 001/2015 da conta do governo municipal de Aquiraz, exercício financeiro de 2009, de responsabilidade do excelentíssimo senhor Edson Sá, ex-prefeito. Relatório: trata-se de análise de constitucionalidade da legalidade do parecer da Comissão de Finanças e Orçamento número 04/2015 do projeto de decreto legislativo número 001/2015 das contas do governo municipal de Aquiraz, exercício financeiro de 2009, de responsabilidade do excelentíssimo senhor Edson Sá, ex-prefeito. Parecer: a Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final, após análise minuciosa do parecer e do projeto de decreto legislativo, não há qualquer óbice à sua tramitação nessa casa e que atende às normas legais constitucionais que regem a matéria. É o parecer, salvo melhor julgamento, sala da Comissão da Câmara Municipal de Aquiraz, 14 de maio de 2015, presidente e relator Maurício Matos Pereira, vice-presidente Cláudio Sanfor Diógenes e membra Carla Richelle Moreira Lemos. Presidente. Projeto de decreto legislativo número 01 de 2015 dispõe sobre a prestação de contas do governo do exercício financeiro 2009. De responsabilidade do ex-prefeito Edson Sá, na forma que indica e dá outras providências. O presidente da Câmara Municipal de Aquiraz, Estado do Ceará, no uso de suas atribuições legais, faz saber que o plenário serve para votação, que o plenário aprovou e eu promulgo o seguinte decreto legislativo. Artigo 1º. Com fundamento das razões do parecer da Comissão de Finanças e Orçamento, número 004/2015, e do parecer prévio 129/2014, do Tribunal de Contas do Estado do Ceará, ficam aprovadas as contas do governo do prefeito municipal de Aquiraz, exercício 2009, de responsabilidade do ex-prefeito Edson Sá, de acordo com o artigo 31, inciso 2º da Constituição da República Federativa do Brasil. Bem assim, o artigo 14, inciso 5º, 13 da Lei Orgânica do Estado do Ceará, artigo 219 do Regimento Interno da Câmara. A presidente da Câmara dará ciência do resultado desta decisão do plenário ao TCM, representante do Ministério Público Local e ao juiz de direito da comarca do atual e ao atual prefeito, e ao ex-gestor responsável pelas referidas contas, no prazo de 10 dias a partir de sua programação. Esse decreto entrará em vigor na data de sua publicação. Agora, em discussão... Só discutir. Vou ser breve. Em discussão, o parecer e o decreto. Para discutir, presidente. Pois não. Bom dia, boa tarde, né? Boa tarde, senhor presidente, boa tarde, senhores vereadores e vereadoras, e boa tarde à população aqui presente. Eu quero
colocar, presidente, eu vou ser breve na minha colocação, porque foi mais de 30 dias, né, de muito trabalho, de muito desprendimento, né, pedindo ajuda às cartas universitários, né, para a gente desempenhar um trabalho que é a análise de uma prestação de conta de governo. A gente sabe que é uma responsabilidade muito grande e tem que estar à altura dessa casa, né, porque essa casa tem um compromisso e uma satisfação a dar à sociedade. E aqui sempre as comissões dessa casa, né, sempre zelam pelo um parecer que condiza, né, com a realidade. A gente ouviu muito falar, caro presidente e senhores vereadores, nesse interstício que essas contas chegaram nessa casa, né, muito sobre essa questão da avaliação dessas contas. E eu digo que contas de governo, né, porque as pessoas não têm a obrigação de saber, né, porque a gente sabe da complexidade o que é a análise de uma conta, né? Uma gestão ela é avaliada por contas de governo e por contas de gestão, né? E a gente sabe da complexidade desses dois instrumentos que são analisados pelo Tribunal de Contas do município. E assim, para a gente ser breve, eu tive essa semana, fui convidado aí num programa de rádio, coloquei que a gente tem que ser didático, né, vereador Jair, para que as pessoas compreendam o que é que essa casa está votando. Nós estamos votando aqui numa conta de governo, exercício financeiro 2009, né, do excelentíssimo senhor ex-prefeito Edson Sá. E a conta de governo ela é uma visão macro da gestão, né, de alguns instrumentos que a gestão está. É diferente de uma conta de gestão que é uma avaliação dos atos e contratos do poder público, né? A conta de gestão não, ela é uma visão macro, tem alguns itens, né, que são avaliados pelo Tribunal de Contas, como os instrumentos de planejamento. Quais são os instrumentos de planejamento de uma conta, né? A gente sendo mais sucinto. O plano plurianual, que é onde está todos os programas e projetos, né, de uma gestão. Como esse é do exercício 2009, teve o plano plurianual, porque se iniciava um exercício de um mandato, né? O plano plurianual ele começa no segundo ano de uma gestão e termina no primeiro de outra, né? Então aqui foi contemplado o plano de gestão, a LDO, a Lei de Diretrizes Orçamentárias e a Lei Orçamentária. Tudo entregue no prazo determinado conforme a legislação, caro presidente. Então esse item foi um item que foi cumprido rigorosamente pela gestão, esses instrumentos de planejamento. Foi entregue ipsiliter no prazo legal, né? Que isso é uma avaliação que o Tribunal de Contas faz da gestão, se realmente esses instrumentos são mandados para a Câmara no prazo legal, e foi mandado no prazo legal, obedeceu todos os ritos. E um dos temas que eu acho que também é polêmico na questão das contas de governo, que é a abertura de créditos adicionais. Aqui mesmo nessa casa a gente já legislou, né, em abertura de créditos adicionais, todos nós aqui. E nessa conta de governo, exercício 2009, né, foram abertos créditos adicionais no valor de 30 milhões suplementares, né? Porque existem os créditos adicionais suplementares, existem os créditos adicionais especiais, existem os créditos adicionais extraordinários. Os suplementares é para reforçar uma dotação que já existe. Vamos citar um exemplo. Existe uma dotação para perfuração de poço profundo. Vamos dizer que lá estava alçado, caro presidente, 2 milhões. Mas chegou no meio do ano, no 6º mês do ano, e o gestor viu que esse dinheiro não era suficiente. Então precisou reforçar, né? Fazer um reforço. Precisou colocar aí mais 1 milhão. Então vem um projeto de lei para essa casa que autoriza, e esses créditos suplementares abertos, todos passaram pelo trâmite legal. Autorização legislativa, feito por essa casa, e aberto com decreto legislativo. Então, também obedeceu os critérios da regra exigida pelo Tribunal de Contas. E tiveram 4.500 em créditos adicionais especiais. O que é o crédito adicional especiais? É uma dotação que não existe no orçamento em vigor. Vamos dizer que precisa a aquisição de uma ambulância e não tem lá essa dotação. Então, vem para a Câmara abre esse novo programa, é um novo programa, e é colocado. E houve esse valor de 4.500. Então, todos esses, caro presidente, esses créditos abertos, suplementares e adicionais, obedeceram todo o trâmite legal. Foi mandado o projeto para a Câmara, a Câmara fazendo o projeto autorizativo, e foi aberto os decretos legislativos, todos enviados àquela corte.
E, em seguida, eu quero falar de um item que é importante, que é a questão das receitas orçamentárias, né? Que é outra parte que é analisada pelo Tribunal de Contas nas contas de governo. A receita orçamentária 2009 foi de 81 milhões, eu não vou dizer aqui os quebrados, 81 milhões, né? Sendo receita própria arrecadada em 2009, 12 milhões. 12 milhões. E as despesas empenhadas foram em torno de 80 milhões. E um item que eu quero aqui ressaltar, que eu acho que é o mais importante, que é analisado pela Corte do Tribunal de Contas, que é o investimento na área de saúde e educação, né? O que está previsto no orçamento de exercício financeiro de 2009, que foi previsto, foi orçamento. Foi previsto uma previsão orçamentária no valor de 31 milhões, caro vereador Jair, e foi executado 27 milhões. Na área da saúde, foi feita uma previsão de 17 milhões, eu estou falando isso em nomes redondos, certo? E foi investido 14 milhões. Mas mesmo com esses investimentos, cumpriu, né, o percentual constitucional. Os 27 milhões executados, porque nem tudo que é previsto é executado, isso depende da receita, né? E os 27 milhões que foram executados, ele correspondeu a 25,45% que foi investido em educação, né? O mínimo exigido é 25%, então foi 4,5%, né, que foi investido na educação. E na área da saúde, que a previsão era investimento de 17 milhões, foi investido 14 milhões. E esse valor investido na saúde correspondeu ao percentual de 16,70%, que o mínimo é 15%. Então, obedeceu esses dois percentuais constitucionais de investimento na área da saúde. E para finalizar, caro presidente, eu quero finalizar dizendo que de todos os itens e subitens avaliados dessa prestação de conta, por essa comissão, apresentado no parecer prévio do Tribunal de Contas, foram 55 itens e subitens, caro vereador Maurício, apresentado. E desses 55 itens e subitens, né, desses 55 itens e subitens apresentados, 40 foram positivos e 15 foram negativos. Então, isso mostra um aspecto formal muito favorável à prestação de conta, porque de 55 itens, você teve 40 itens, caros vereadores, que foram analisados positivos, e você teve 15 itens negativos. Então, as falhas, né, indicadas nesse parecer prévio, elas não maculam o universo das contas. Então, por isso, a Comissão de Finanças e Orçamento, na minha pessoa, na qualidade de presidente e relator, na pessoa do companheiro Carlos César, membro, na pessoa do nobre vereador Dr. Cláudio, né, a gente apresenta esse parecer aqui, né, seguindo, né, o parecer prévio do Tribunal de Contas, que é pela aprovação das contas de governo do prefeito do Estado. Então, eu quero encerrar dizendo, presidente, dizer do sentimento do dever cumprido, né? Do dever cumprido. Eu cobro de mim mesmo, muitas vezes, quando eu fui votado por essa casa para essa comissão de finanças, a gente sabe quais são os desafios que são colocados. Então, em menos de 5 meses, né, veio assim uma batata quente para a mão da gente, mas a gente está apresentando, na certeza que nós estamos apresentando um parecer correto e claro. O julgamento cabe o convencimento de cada um dessa casa, né? O parecer está apresentado, mas o julgamento e a votação cabe o convencimento de cada um. Então, a comissão agradece a atenção, o trabalho que desprendido, agradeço a todos, e cabe agora o plenário votar o parecer da comissão. Ok, vereador, parabéns. Senhor presidente. Vereador Jair Silva. Senhor presidente, senhoras vereadoras, senhores vereadores, queria cumprimentar aqui a sociedade de Aquiraz representada por todos que estão aqui. Não poderia deixar de fazer um bom debate, a boa discussão e ser justo. Fazer aqui um preito de gratidão e externar meu sentimento, juntar-me ao vereador Ronaldo, se ele se sente com o dever cumprido. Eu aqui quero parabenizar a comissão, na pessoa dele, presidente, do vereador Carlos César, do vereador Dr. Cláudio,
que tão bem elaborou, porque tive acesso a essa peça ainda na sexta-feira, portanto, queria parabenizar a comissão o conteúdo técnico e jurídico, da forma como foi elaborado, da forma como foi discutida. Então, queria fazer aqui justiça, vereador Ronaldo, a Vossa Excelência e seus pares, pelo brilhantismo como Vossa Excelência, juntamente com o vereador Carlos César e o doutor Cláudio, elaboraram esse parecer, e como Vossa Excelência também fez a boa exposição para todos nós. Mas eu não poderia deixar de me inscrever, porque acreditei e acredito na capacidade administrativa do gestor, que hoje está sendo julgado as suas contas. Votei no prefeito Edson Sá, fui líder de governo do dia 1º de janeiro até o dia 31 de janeiro de 2009, até 31 de dezembro de 2012, com muito orgulho, e sempre sonhei, vereadora Maiara, nessa hora, para poder discutir com os senhores e fazer justiça a uma gestão que foi para o Aquiraz uma gestão de sucesso, de conquista para o povo, de resgate das esperanças do povo. E eu aqui travei, vereador Maurício, tantas vezes, tantos debates, defendendo arduamente o governo do prefeito Edson Sá, porque via seriedade e licitude nas ações que eram empreendidas pelo prefeito Edson. E aí eu vejo, vereador Ney, vereador Ronaldo, como foi, Josimar de Castro, o desafio do prefeito Edson Sá nesse primeiro ano de governo. Hoje Aquiraz arrecada quase 40 milhões de receita própria. Quando o prefeito Edson assumiu em 2009, Aquiraz só arrecadava 12 milhões. Como nós vemos que um bom gestor é provado na dificuldade. E todos nós somos testemunha. E sobretudo os vereadores que estavam aqui, como o vereador Maurício, vereador Cláudio, vereador doutor Cláudio, vereadora Neide, vereador Josimar, vereador Ayrton. Estávamos aqui, víamos as dificuldades da gestão, mas com seriedade, com compromisso, que tem sido uma marca do perfil, da personalidade do prefeito Edson. E aí eu me incluo porque fiz parte, fomos capazes de trazer para a sociedade de Aquiraz muitas conquistas. E aí eu queria aqui bem rápido falar, porque como bem aí colocou o vereador Ronaldo, as contas de governo, ela tem um aspecto de análise global, são os percentuais de investimento em educação e saúde, são os cumprimentos das metas que estão previstas na Lei de Responsabilidade Fiscal, o cumprimento de ditames que são colocados pelas resoluções e instruções normativas que são expedidas pelo Tribunal de Contas dos Municípios. Tivemos acesso a essas coisas, porque a gente vem acompanhando e no aspecto global, os questionamentos foram sanados. Tanto é que chega a essa casa as contas com parecer favorável. E eu fico feliz, vereador Josimar, e meus colegas vereadores, porque fiz parte dessa gestão do primeiro e no último dia dela, da administração, sem tergiversar um minuto, sem fugir daquilo que nós queríamos, que era criar um novo momento para Aquiraz, provar que era possível fazer uma gestão inovadora, com conquistas, com programas que fossem capazes de atenuar as dores e sofrimentos do povo. E o Edson Sá deixou a marca dele aqui como um grande prefeito que foi um tocador de obras. Em meio às dificuldades, ele transformou a dificuldade em realidade e sonho que o povo de Aquiraz depositou nele. Então, como líder do seu governo, eu fico feliz em poder partilhar com os senhores e analisar e julgar essas contas, que graças à Constituição Federal, é a Câmara Municipal que tem o papel
constitucional de julgar as contas de governo de um prefeito. E fico feliz e digo aos senhores e às senhoras que essa casa cumpre o seu papel institucional dentro da legalidade, e confio no posicionamento dos colegas, porque entendo que cada um de nós temos aqui a clareza da licitude dessas contas que estão sendo julgadas. Isso. Então, antecipo também o meu posicionamento já pela aprovação das presentes contas. Ok, vereador. Presidente, eu não irei discutir o Vamos assunto. botar mas eu em vou votação apenas e cada um justificar. justifica o seu voto, Eu gosto- não? É isso que eu vou justificar, eu não vou entrar no mérito da Eu discussão. gostaria de discutir, presidente. Vamos botar em votação e Presidente, cada um justifica o seu voto. Presidente, eu gostaria de discutir o parecer e fundamentar meu voto antes de justificar. Como fez o vereador Mas não Ronaldo. está em votação ainda não. O parecer está. O parecer não está em Não, discussão? está em discussão. Então eu quero discutir. Você falou justificar o voto? Não, falei que eu quero fundamentar e não justificar. Primeiro, eu quero desejar uma boa tarde ao povo de Aquiraz, que nos acompanha pela internet, os companheiros que se encontram aqui nas galerias, os vereadores, os funcionários dessa casa. Primeiro, vereador Ronaldo, eu quero parabenizar Vossa Excelência pelo parecer que Vossa Excelência emitiu hoje aqui nessa casa. Eu não tinha nem dúvida da competência de Vossa Excelência à frente dessa comissão. Por isso votei para que Vossa Excelência pudesse compor e hoje ser presidente dessa comissão. Quero parabenizar Vossa Excelência, parabenizar também a Comissão de Constituição e Justiça, do vereador Maurício. Mas eu passei o dia hoje pensando e hoje, não sei se os colegas notaram, eu me tomei de um silêncio, vereador Ney, porque eu me lembrei de uma música de um grande compositor e cantor chamado Cartola. E o Cartola, ele tinha uma música que ele dizia que a vida é um grande moinho. Tinha ou tem? Não tem. Tem uma música, obrigado pelo nosso professor aqui de português, Josmar de Castro. Cartola tem uma música que diz que a vida é um grande moinho, ou seja, ela é uma grande roda gigante. E ela pode rodar, Neto, e a gente está em cima. E ela pode dar mais um giro e a gente está embaixo. E o dia de hoje me lembra o ano de 2013 nessa casa. Recebi nas minhas mãos processo de contas igual a esse, de uma das maiores gestoras do município de Aquiraz, minha amiga e do meu partido, a ex-prefeita Ritelza Cabral. Naquela ocasião, digo isso para poder justificar e discutir o parecer do vereador Ronaldo, naquela ocasião, as contas da ex-prefeita Ritelza veio idêntica, sem tirar e sem botar, as contas do ex-prefeito Edson Sá. Ela veio com parecer do Ministério Público de Contas, a época, estou falando da época, 2013, o Ministério Público de Contas recomendava a desaprovação das contas da ex-prefeita. Mas o Tribunal de Contas pedia para aprovar. Aqui é a mesma coisa. O Ministério Público de Contas recomenda que desaprove as contas do Edson. Mas o TCM pede para aprovar. A mesma coisa. E a vida nos faz dar esse moinho da música do Cartola e nos trazer ao dia de hoje. Eu poderia, vereador Ronaldo, usar do íntimo de ser presidente do partido, daquela ex-gestora que teve as contas rejeitadas aqui em 2013, quando o parecer do TCM dizia que nós tínhamos que, pedia para aprovar as contas. Eu podia, como vereador do partido da ex-prefeita Ritelza, me julgar que nesse momento eu deveria votar contra as contas do Edson. Irmão, eu não ajo com questões políticas, né? Não sou afeito a questões políticas. Nem eu, nem meu partido. Vou votar a favor das contas do ex-prefeito Edson Sá por juízo de valor, por questão de justiça, que o TCM recomenda a aprovação, como recomendou em 2013 a aprovação das contas da ex-prefeita Ritelza. Eu nunca vou votar nessa casa, se eu estiver em base de governo ou não,
em conta de ex-gestor que o TCM pediu para aprovar. E aí, amigo, hoje eu justifico o parecer de Vossa Excelência, vereador Ronaldo, dizendo como a vida é uma coisa singela. E hoje eu estou me lembrando e vivendo como se eu estivesse em 2013. Porque vou repetir meu voto favorável às contas do ex-prefeito. Porque o TCM pediu. Que pena que não foi feito isso à época naquela casa. Meramente por questões políticas. Ok, vereador. Eu queria lembrar ao vereador que procurasse ler as contas da ex-prefeita Ritelza, que é totalmente diferente. Idêntica. Idêntica, vereador. O senhor sabe ler, que eu sei. Posso mandar os pareceres, Vossa Excelência? Vamos. Mais alguém quer falar? Vamos estar em votação. Vamos estar em votação. Votação nominal. Conta de governo, exercício 2009. Parecer da Comissão de Finanças e Orçamento, número 04/15. Decreto relativo 01/15. E o parecer da Comissão de Justiça e Redação. Então, a votação é sim ou não. Quem é a favor da aprovação do parecer do Tribunal de Contas diz sim. Quem for contra diz não. Então, vamos aqui na ordem alfabética. Vereador Carlos César Gomes. Sim. Cláudio Frásio. Sim. Cláudio Diógenes. Sim. Francisco Evandro. Sim. Jair José da Silva. Sim. José Ito Assunção. Eu estou com o documento aqui, que saiu pela internet, dizendo que cada vereador recebeu 150 mil para aprovar a conta do Edson. E eu quero justificar, dizendo que eu não recebi nem um centavo, não sou vagabundo, para estar me vendendo. Eu vou votar, nenhum de nós, vou votar porque Edson Sá foi um bom gestor. Na Serpa, ele fez um trabalho excelente quando prefeito, está tudo asfaltado, fez um trabalho excelente na Serpa, e eu acho que é justo quando o prefeito trabalha, que ele faz algo pelo povo. Ele merece o reconhecimento deste povo. E eu acho que junto com o povo de Aquiraz, quando eu disser sim às contas de Edson Sá, eu estarei dizendo sim junto com o povo de Aquiraz. Então eu digo sim. Tudo bem, vereador. Meu voto. Agora é o voto do vereador Josimar de Castro. Sim. Carla Richelli. Sim. Maurício Matos Pereira. Sim. Maiara Teles. Sim. Neide Queiroz. Eu também vou justificar o meu voto. O meu voto é sim. Diante de um parecer dado, em tão pouco arrecadado, demonstrou na sua gestão um compromisso com o povo de Aquiraz. Aonde arrecadou 2 milhões, fez um novo Aquiraz. A você, Edson Sá, a gente mostra ser gestor com pouco. E a você merece o meu sim. Ney Gibson. Voto sim, presidente. Newton de Castro. Sim, presidente. Ricardo Santana da Silva. E justifico o meu voto, presidente, dizendo que voto como votei em 2013, acompanhando o parecer do TCM, Tribunal de Contas do município, e meu voto é sim, pela aprovação das contas do ex-prefeito. Ronaldo Lima. Sim. Ok. Declaro aprovada as contas de exercício financeiro 2009 do assegurado Para justificar, presidente. Edson Sá. Parabéns, parabéns. Para justificar, presidente. Registre-se e publique-se o decreto relativo 01/2015. Por unanimidade. Posso justificar, presidente, agora? Eu já era encerrar a sessão? Não, para justificar, presidente. Gostaria. Eu sei que Vossa Excelência é um democrata e vai permitir. Cumprimentar a todos aqui nessa tarde tão alvissareira para o município de Aquiraz, em nome do presidente, aos vereadores e vereadoras, às pessoas que nos acompanham, aos da web, aos funcionários dessa casa. Presidente, primeiro eu gostaria de falar
sobre a questão, eu fui o relator das contas da ex-prefeita Ritelza Cabral, e quero dizer a Vossa Excelência, tecnicamente, eu tive um pouco menos do que de um mês para analisar essas contas, mas eu e minha assessoria, nós nos debruçamos com muita dedicação, e é completamente diferente das contas do atual prefeito Edson Sá. Completamente. Não tem as pontuações, os assuntos, as faltas eram completamente diferentes. E isso é tão verdade que eu apresentei o relatório e essa casa aprovou o relatório, desaprovando as contas da ex-prefeita. Não vou nem discutir sobre isso, porque já é uma matéria vencida. Mas eu quero dizer a Vossa Excelência e aos senhores vereadores da satisfação, porque eu participei de parte do governo do ex-prefeito Edson Sá e vi a lisura com que ele tratou a administração. Mas como é bom, com o passar dos tempos, você ter as comprovações dos acontecimentos. Diz uma frase que a mulher de César não basta ser fiel, ela tem que se mostrar fiel. Ela tem que mostrar sua figura e tal. E a gente que prestou serviço na administração do ex-prefeito Edson Sá sabia que não tinha coisas erradas. Muito pelo contrário. Muitas vezes ele pecava porque não protegia algum aliado, alguma pessoa que vinha pedir uma coisa aí que teria que ser feito, o mal feito para que desse certo. Mas como é bom chegar o dia de hoje e ler um relatório desse do TCM, pedindo a aprovação de contas e relatando alguns erros que normalmente por atecnia, por alguma coisa da contabilidade, mas nada, vereador Jair Silva, que ferisse a municipalidade, o bom comportamento de um gestor. Como é importante essa comprovação. O ex-prefeito Edson Sá, que não foi candidato à reeleição, foi candidato no outro município, teve a aprovação popular e teve as contas aprovadas pelo Tribunal de Contas da União e agora aprovadas por essa casa. Diferente do atual momento, nobre vereador Zé Ayrton, que essa administração tem uma desaprovação popular, e se eu não estou sendo aqui muito mãe de Ná, pelas coisas que a gente vê aqui no dia a dia, e a documentação que nos passa, e as coisas que a gente vê aí que estão acontecendo no fórum e em TCM, provavelmente, muito dificilmente, nós teremos em alguns anos, seja quem forem os vereadores, a mesma condição de pedido de aprovação do TCM para a atual administração. É uma opinião minha. Nada ainda relatar. A gente vai ver quando chegar as contas. Mas, vereador Jair, eu queria deixar registrado, nobres vereadores, e agora o nobre vereador Jair, Zé Ayrton, que está aí presidindo, que hoje eu saio daqui, ou estou aqui, com essa sensação boa de que o Tribunal de Contas, que é o órgão fiscalizador, aprovou, contestou, nos mostrou, nos disse que aquilo que a gente vira há 4 anos era o certo, era o correto. Ele mostrava para a gente dia a dia, mesmo, eu assisti isso várias vezes, dizendo não a aliados, que a administração dele era uma administração retilínea, era uma administração sempre voltada pela legalidade e pelo bom comportamento. Então eu queria aqui, primeiro, parabenizar a Comissão de Finanças e Orçamento pelo belo relatório que foi feito e dizer que o Aquiraz sente saudades de gestores que tratem a coisa pública com a decência, com a preocupação, com a honestidade que o ex-prefeito Edson Sá tratou. Se ele aqui estivesse, eu iria parabenizá-lo, mas eu quero dizer que isso que ele fez, que não é mais do que a obrigação dele, só faz com que a população e a cidade de Aquiraz saiam ganhando. Boa tarde, obrigado a todos. Quem mais gostaria de justificar?
Justificar, presidente. Pois não. Eu queria, para encerrar, fazer só uma justificativa final e dizer, primeiro, parabenizar a casa, a Comissão de Finanças, o ex-prefeito teve suas contas aprovadas, e só reafirmar o que eu disse quando, e ainda antes de votar pela aprovação das contas do ex-prefeito Edson Sá. Eu vou ter a oportunidade, depois de passar para a população, os pareceres daquelas contas de 2013 de Riteus e essa de Edson Sá, como eram idênticas, mas votei a favor das dela em 2013 e votei a favor das de Edson, por questões de justiça. As questões miúdas e políticas nós temos que deixar de lado. Mais alguém? Pois não. Boa tarde. Vereadores, nosso presidente Zé aí, todas as pessoas que estão conosco, só dizer que eu, juntamente por dever de justiça, juntamente com o meu colega Claudióides, a vereadora Richelli, na análise do parecer das contas, fazemos parte da Comissão de Constituição, Justiça e Redação. Estamos aqui para falar de quem foi do passado, como foi, nem do futuro, como será. Estamos falando das contas de 2009. E não achamos, analisamos juntamente com as contas, com o parecer da Comissão de Constituição, Justiça e Redação, muito bem feita pelo vereador Ronaldo, não tínhamos nada com relação à legalidade, a nenhum vício, nenhum jurídico que pudesse desaprovar as contas do ex-prefeito Edson Sá. Então, eu acho que essa casa, realmente, às vezes, nós somos tomados por algumas decisões políticas, porque aqui é composto de políticos. Não adianta dizer que a gente está aqui somente por uma decisão técnica, jurídica, legal, vereadora Maiara, porque nós somos políticos. E o momento, o julgamento é político, e que fique claro. A gente ouviu algumas pessoas dizer, vão aprovar porque tem que aprovar, porque não pode desaprovar. Se essa casa o quisesse, como fez em outros momentos, seria desaprovado. Com 10 votos aqui, as contas seriam desaprovadas. Mas hoje não existe nenhum motivo, nem político e nem jurídico, para que isso aconteça. Portanto, essa casa aprova essas contas e nós saímos daqui com a certeza de que fizemos o melhor dentro da nossa comissão. Era só isso, presidente. Faço os trabalhos agora o vereador Josimar. Obrigado, vereador. Mais alguém quer se manifestar? Mais alguém? Ótimo. Certo. Então, declaro aprovada mais uma vez a conta do ex-prefeito Edson Sá. E quero aqui só dizer, vereador Maurício, vereador Ricardson, vereador Ney, a todos aqui presentes, aos membros da sociedade aqui presente, que uma das atribuições desta casa é o análise político, jurídico e administrativo. É o papel do vereador. Eu hoje, vendo assim, passando no Facebook, eu vi quando aqui a nossa assessoria postou a pauta. O nosso amigo Davidson postou a pauta dizendo que seria hoje a pauta as contas do prefeito Edson Sá. Aí eu vi alguns comentários. Coitado do Aquiraz. Vão desaprovar as contas do Edson para prejudicar. As pessoas não têm noção, nem sentido do que é a política, do que é a gestão, do que é o funcionamento da Câmara, e fica comentando coisas bestas, para não dizer imbecilidades, que não conhece. Comente o que você tem o domínio. Eu só comento aquilo que eu domino. O que eu ignoro, eu não vou discutir uma coisa que eu seja um ignorante. Então, eu vejo com tristeza as pessoas que usam, que abusam do Facebook, que postam coisas mentirosas, errôneas e até ignorância. Você discutir uma coisa, postar uma coisa que não tem conhecimento do fato. E espero que as pessoas se eduquem mais e procurem postar coisas educativas, coisas positivas, que é bom, que ali a criança olha, vê, todo mundo analisa, fica uma coisa muito feia, tendo uma análise subjugando as pessoas. Então, a vocês, meu boa tarde e declaro encerrada a sessão.